Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, com o nosso canal do Instituto Newton Sebraga, Trebuchet da Tecnologia. Nesse canal, conforme vocês sabem, nós pegamos as notícias da mídia e as comentamos de uma maneira um pouquinho mais profunda, as notícias relacionadas principalmente com a tecnologia. E o assunto de hoje é consciência quântica, que é uma notícia que correu agora em agosto de 2021 e que trata de um assunto que a gente já tinha falado dele já desde os anos 90, quando pesquisadores da Universidade de Nova York descobriram que dentro dos nossos cérebros, dentro das conexões dos neurônios, existem estruturas estranhas que apresentam propriedades quânticas que não eram explicadas. Para que o nosso cérebro, nas suas conexões neurais, vai precisar de conexões quânticas? Era um assunto bastante intrigante que passou a ser pesquisado em diversos locais, inclusive por pesquisadores ganhadores do Prêmio Nobel, como é o que falaremos agora. Pois bem, agora, no momento em que eu dou essa notícia, que eu faço esse vídeo em agosto de 2021, eu recebi aqui a informação que o pesquisador ganhador do Prêmio Nobel, Roger Penrose, juntamente com o anestesiologista, um sujeito que conhece bem de neurônios, né, Stuart Rutherford, eles propuseram algumas explicações bastante interessantes a respeito daquilo que nós entendemos ser consciência, né? Existem muitos fenômenos que a gente estuda, né, que são muito explorados quando a gente fala na chamada eletrônica paranormal, né, que não tem assim uma explicação pela física convencional, como por exemplo aqueles fenômenos relacionados com clarividência, premonição, transmissão de pensamento, consciência, né? Tudo isso aí que antigamente era um tema assim meio refratário, certo, em relação à ciência, que a ciência, por não entender e por não ter elementos para pesquisar, negava a sua existência ou a sua pesquisa, né? Hoje não é bem assim, né? Hoje a gente tem grandes centros de pesquisa, né, trabalhando nesses fenômenos que realmente, de repente, podem ter explicações na física atual. E é o caso da consciência. O que é consciência, né? A gente não sabe realmente a sua natureza, né? Porque pensamos, logo existimos. Penso, logo existo, né? A famosa frase do René Descartes, né, lá dos séculos passados, né, que mostra que a gente pensa, mas o que é o pensamento? O que é a nossa consciência? Que eu sei que eu estou aqui, né? E agora parece que a física quântica está chegando lá. Está chegando, conforme mostra essa notícia, né, que até esses estudos subsequentes estão começando a ser feitos lá pela Universidade de Xangai, né? O professor Xiangmin Jun está trabalhando nisso também, né? Que mostra que dentro dos nossos neurônios existem nanoestruturas ou microtubos que transportam substâncias para as diversas partes da célula. E essas nanoestruturas, elas seguem um padrão muito misterioso ou interessante para a física quântica, que é o padrão dos fractais. Fractais são aqueles padrões aleatórios que a gente vê em muitas formas da natureza, né, que parece que tem algumas propriedades muito importantes que são aproveitadas pelas criaturas vivas que os formam. Nós temos esses padrões, por exemplo, na forma das flores, dos caules, dos caracóis, né? Que são figuras que, por incrível que pareça, como elas possuem uma estrutura espiral repetitiva, essas estruturas elas têm área, então elas ocupam uma determinada superfície no espaço. Mas o contorno dela é infinito, porque esse contorno ele se enrola de uma forma que vai ao infinito. Então isso aí dota essas estruturas de propriedades físicas bastante intrigantes, né? E uma delas que teria sido constatada por esses pesquisadores lá nos nossos neurônios é que esses nanotubos que seguem uma distribuição na forma de fractais, eles estariam ligados com a consciência. E é lógico que essas
propriedades que essas estruturas apresentam seriam propriedades quânticas. De repente, a nossa consciência, essa capacidade que nós temos enorme de processamento no cérebro, estaria ligada a uma computação quântica. E eles verificaram uma coisa importante, que existe a possibilidade de que haja nessas estruturas a mobilidade de elétrons que estariam sujeitos ao fenômeno do entrelaçamento quântico, que é a comunicação à distância entre partículas, né? Segundo lá o teorema de Bell, né? Que vocês devem, aqueles que entendem um pouquinho mais de física quântica, devem saber, né? Então, talvez esteja aí uma explicação que deve vir de uma maneira mais completa no futuro, sobre o que é a consciência, né? Consciência é uma consciência que nós temos, que é uma propriedade quântica do nosso cérebro. Tem muita coisa para vir aí, né? Vocês podem ter mais notícias e mais artigos lá no nosso site, né? Sigam o nosso canal, deem aí o seu like, né? E na descrição do vídeo vocês têm aí alguns links interessantes que podem levar a mais informações sobre esse assunto. E temos também na descrição aí do vídeo, né, além dos links, né, nós temos indicações de artigos lá no nosso site que falam, por exemplo, de um fenômeno que vocês precisam conhecer, porque vai ser um futuro da eletrônica, que é o tunelamento, né? Que temos até um projeto que utiliza o tunelamento quântico, bastante interessante, na nossa revista, em edições que vocês podem baixar lá no nosso site gratuitamente. Voltaremos oportunamente com novas notícias comentadas. Até mais.